Página Brasil recebe hoje o deputado federal Eliseu Dionísio, do PSDB, que vai nos falar um pouquinho, explicar sobre a PEC 241, que foi aprovada semana passada no Congresso Nacional. Bom dia, deputado. Como é que fica a situação dessa PEC que está sendo muito polêmica ultimamente? A PEC 241, ela é uma primeira medida para que o nosso Brasil, que foi uma herança maldita que nós tivemos do PT, um Brasil quebrado, com um índice de desemprego alto, com um parque industrial sucateado, que ele possa voltar a crescer. Hoje existem várias mentiras contadas sobre a PEC 241, inclusive algumas mentiras que a nossa sociedade precisa saber, que fala que vai acabar o dinheiro da educação, que fala que vai diminuir o dinheiro da saúde. Isso é uma grande inverdade. Não existe nenhuma retirada de dinheiro de nenhuma dessas duas pastas, de orçamento nenhum. O que acontece é que nós estamos criando um teto global para que nós não possamos gastar mais do que possamos arrecadar. Hoje, se você parar para pensar, preste bem atenção, qual foi a última ação que esse governo perdulário do PT, que saiu agora cassado por improbidade administrativa, qual foi a última ação que ela quis fazer? Ela quis aumentar o imposto, ela quis voltar a CPMF. Sabe por quê? Porque ela olhou o tanto de despesa que estava sendo feita com o orçamento do Brasil. Hoje não fecha essa conta. Para que nós possamos fechar essa conta e voltar a crescer, foi criado alguns gatilhos, algumas ferramentas, dando no orçamento global do gestor um teto dos gastos. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter retirada de direitos, retirada de orçamento, tirada de dinheiro de pastas importantes como a da saúde e da educação. Isso nada mais é do que, mais uma vez, a fábrica da mentira do PT funcionando para confundir os brasileiros. Eu tenho absoluta certeza que a PEC passou no primeiro turno, vai passar no segundo turno agora e o nosso Brasil vai voltar a crescer. Mas, deputado, além de partidos da oposição ao atual governo, tem alguns especialistas, né, falando ou criticando essa PEC em alguns aspectos. Como a gente analisa isso? Quais aspectos? A gente precisa entender quais são os aspectos. Porque aquilo que eu tenho ouvido é que saúde e educação será atacada. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo prático. A dona de casa, ela tem uma renda familiar de R$ 2.500. Aí ela compra um fogão, uma geladeira, um carro, uma moto, reforma a casa. Ela vai conseguir pagar todas as parcelas em dia? Não consegue pagar. O que vai acontecer? Ela vai ter um déficit de arrecadação. Aquilo que ela arrecada é menor do que aquilo que ela se propôs gastar. Algumas áreas vão sofrer. O que nós precisamos é alinhar isso. Aquilo que nós arrecadamos seja com o mesmo volume daquilo que nós vamos gastar. Se não for assim, o Brasil continua pagando juro, continua inchando e não crescendo, e nós continuamos com esse mesmo cenário, com índice de desemprego altíssimo, com falta de investimento no Brasil. O engraçado é o seguinte, as mesmas pessoas que criticam, eles não mostram um caminho. Hoje existem só dois caminhos. Ou cria mais um imposto para pagar essa herança maldita do PT, essas dívidas de uma má gestão, ou se começa a fazer ajuste para que a gestão possa ser com transparência plena e que se possa investir aquilo que se arrecadou e não fazer proposta. Ontem mesmo nós tivemos uma entrevista, uma pesquisa falando que o brasileiro pagou no primeiro semestre um valor astronômico de juros. O que é o juro? É a falta de dinheiro circulando no mercado, mas a necessidade de sobrevivência de cada brasileiro. Hoje o brasileiro precisa pagar água, luz, telefone, comer, tem que tem que usar a saúde, precisa ter os seus gastos, só que ele não tem o dinheiro. O que ele faz? Entra no cartão de crédito, entra no cheque especial, pega empréstimo. Esse é o cenário que o PT deixou para o Brasil. Agora nós precisamos fazer o quê? Não é nós, Michel Temer, nós políticos, é nós, nação brasileira. Nós precisamos nos organizar para que possamos voltar a gastar aquilo que nós arrecadamos, sem aumentar nenhum imposto. Esse é o maior desafio. Para a gente finalizar, deputado, para a gente esclarecer, por que tanto tempo também desse que foi propagado, se é verdade ou não, desses 20 anos que a PEC se propõe?
Porque você não consegue fazer nenhum ajuste fiscal de pequeno e médio prazo. Hoje, como é que o mercado funciona? Ninguém que tem dinheiro, um empresário do ramo automobilístico, ele não vai montar uma fábrica para colocar 1.000, 2.000 postos de trabalho novos, sendo que ele não vislumbra um ambiente nos próximos 5 a 10 anos com estabilidade. Se a PEC tivesse vigência de 36 meses, de 2 anos ou de 24 meses, ela não teria impacto fiscal. O que nós precisamos é reaquecer a economia, é fazer com que os investidores estrangeiros possam olhar para o Brasil e falar, o Brasil hoje é um país com uma economia saudável, ele gasta aquilo que ele arrecada, por isso eu posso investir no Brasil. A grande verdade é que hoje todo mundo olha para o Brasil falando, essa é uma nação sem controle, onde se faz política com pacotes sociais, no período eleitoral se promete o que não cumpre, faz um monte de distorção, faz a famosa pedalada fiscal, um monte de distorção na área fiscal. Como é que eu, empresário, vou investir? Aí o empresário não investe, acontece o cenário que nós temos. Desemprego, falta de posto de trabalho, falta de incentivo, falta de circulação de dinheiro no mercado e, consequentemente, o brasileiro pagando juro, pagando multa e sem dinheiro na sua casa. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.